Há alguns dias da data em que eu estou gravando esse vídeo, foi disponibilizado para o público o The Matrix Awakens, que é uma experiência de videogame disponibilizada gratuitamente para os consoles de geração mais atual. E eu vi muita gente que comenta sobre videogames elogiando, maravilhado com o The Matrix Awakens. E quando eu fui experimentar, eu pensei, é isso, sabe? E muita gente que comenta sobre videogame ficou maravilhado com o The Matrix Awakens, mas eu não vi um pensamento crítico muito elaborado a partir disso. Então eu decidi fazer um vídeo para comentar um pouco sobre um contexto estético nos videogames que me incomoda um pouco. E aqui no canal eu costumo tratar de crítica de quadrinhos e de outras questões que estão de alguma maneira associadas com as histórias em quadrinhos, mas meu projeto de doutorado que eu faço atualmente, ele é sobre videogame. Então uma área a qual eu tenho me dedicado atualmente. Eu acho que vale a pena trazer um parâmetro de como anda o videogame no contexto atual. Porque se a gente pensar o videogame, ele é uma mídia nova. O videogame vai se difundir lá pela década de 1970, mas se a gente considerar os videogames feitos para supercomputadores ou experimentais, a gente consegue voltar à década de 1950. Então o videogame é uma mídia que tem uns 70 anos. E as pesquisas acadêmicas são mais recentes. Então as pesquisas acadêmicas sobre videogame são do começo dos anos 2000. Então a gente tem uns 20 anos de pesquisa acadêmica sobre videogame, que é bem pouco, o que faz com que o videogame tenha quase todos os mesmos problemas que as histórias em quadrinhos têm na questão de legitimação, de aceitação como objeto acadêmico, de aceitação como arte, só que muito mais elevados. Se a gente considerar, os videogames também passaram por uma caça às bruxas, quando começaram a ter aqueles casos de atentados e assassinatos em escolas nos Estados Unidos, que a mídia começou a dizer que era culpa de jogos de videogames violentos. Os videogames também são acusados de não terem algum mérito artístico ou temático por serem uma linguagem mais popular e mais associada com o mercado. Tem também todo o discurso do videogame ser algo infantil, ser algo feito para as crianças. Tem um outro problema, é que o videogame é algo caro, né? Ele é mais caro que uma história em quadrinhos. Então é uma coisa que acaba, de certa forma, se elitizando. Não é todo mundo que tem acesso a tantas obras como em outras artes mais populares. E um outro problema que colabora para essa dificuldade na aceitação e na legitimação do videogame, tanto das suas qualidades artísticas como objeto de estudo acadêmico, é a baixa qualidade na crítica e no debate público sobre o videogame. Nós sabíamos que existe um problema relacionado a isso nos quadrinhos, mas os quadrinhos, apesar de ter muito comentário que é só consumista, tem muita resenha que é superficial e que só discute sobre questões de mercado e tal, a gente acha crítica de quadrinhos de qualidade. Às vezes tem que procurar um pouquinho mais, mas a gente encontra. Só que o videogame, a produção crítica é num nível ainda mais baixo que das histórias de quadrinhos, no que eu falo em qualidade, não em quantidade. Tem muito comentário sobre videogame, mas a maior parte desses comentários vão ficar em questões sobre gráficos e uma questão às vezes banal sobre quantidade de frames, julgar a qualidade de um videogame por quantos frames por segundo ele tem, por exemplo. E se esvazia nisso, é sobre consumir, sobre julgar aquela imagem por critérios muito específicos, que é o do hiperrealismo e da taxa de frames, e ficar nisso. E isso é um problema, a gente não ter uma crítica de videogame qualificada. É uma coisa que colabora para a gente não conseguir legitimar o videogame como uma expressão cultural válida. Então, a princípio, o videogame está numa situação parecida das histórias em quadrinhos, só que muito mais atrás, assim, é todos os problemas, só que num grau maior, porque a produção teórica, a produção crítica e o debate público do videogame ainda está mais atrás do que estão as histórias em quadrinhos. E se a gente pensar a partir da pesquisa científica e a teorização sobre o videogame, ela vai acontecer ali pelos anos 2000. E, a princípio, vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu com as histórias em quadrinhos, que é as primeiras teorias e estudos sobre o videogame vão pensar o videogame a partir de teorias e metodologias que são do cinema. O pessoal vai associar, pô, aquilo ali também é imagem, também é visual, também está numa tela, então tem proximidades com o cinema e vão começar a pensar o videogame como cinema. Só que ali nos anos 2000 vão surgir alguns autores que vão colocar isso em crise, vão pensar, peraí, tem certeza o videogame realmente parece com cinema? E nesse começo dos anos 2000, alguns autores como Gonzalo Frasca e outros, eles vão trazer à tona algumas teorias dos anos 90, de uma disciplina que nos anos 90 se formou com o nome de ludologia. A ludologia, ela é uma área de estudos que ela se formou ali nos anos 90 e uma das pessoas que foi importante para a construção dela foi o Arven Finkel. O Finkel, ele era um filólogo, ele era especialista em cultura e história assíria, mas em algum momento dos anos 90 ele decidiu estudar a história e a teoria dos jogos de mesa. Então o Finkel começou a se dedicar a esse estudo dos jogos de mesa, os jogos de baralho, os jogos de tabuleiro,
e começou a teorizar a partir disso. E no começo dos anos 2000, essas teorias da ludologia vão ser apropriadas e adaptadas para se tratar do videogame. Autores como Frasca, eles vão pensar, peraí, o videogame é muito mais próximo de um jogo de tabuleiro do que do cinema ou do que da literatura. Então faz muito mais sentido a gente usar as questões da metodologia e as teorias dos jogos do que dessas outras mídias. E a ludologia, ela propõe uma ruptura um pouco relevante sobre como se pensava o videogame até então, e sobre como essa abordagem de pensar o videogame a partir do cinema, a partir da literatura, que é a ruptura com a ideia da narrativa e da representação. Porque se a gente parar para pensar, a maioria das produções culturais humanas, elas ou envolvem representação, ou envolvem narrativa, ou as duas coisas. Primeiro a gente pensar na representação. A representação é algo que a gente usa para se referir a algo que está ausente. É algo que ocupa a ausência de uma coisa que não está ali. Por exemplo, se a gente vai fazer um filme sobre a vida do Napoleão, não tem como a gente trazer o Napoleão em pessoa para fazer o filme. Então se convenciona, se representa o Napoleão com o ator. A gente cria a convenção, olha só, esse ator aqui ele não é o Napoleão, mas dentro desse filme vamos fazer um pacto que ele ocupa o lugar do Napoleão que não está. E esse cenário montado, ele ocupa o espaço de um lugar da França que não é o lugar da França, é um cenário dentro do estúdio, mas a gente faz essa convenção. Então, aqueles elementos eles não estão ali, mas tem algo que remete ao que não está ali. Mas então toda essa relação da representação é algo que já existe uma teoria que está na semiótica. E outra relação é a da narrativa. Resumindo, a gente pode pensar a narrativa como uma estrutura a ser seguida. Sei lá, eu vou propor uma história, vou propor um filme, uma obra literária, e eu vou criar um caminho no qual o espectador deve seguir. O diretor do filme, o montador do filme, ele vai colocar uma sequência de imagens e de sons, e a pessoa vai acompanhar aquela sequência pré-determinada pelos autores. O livro também, o escritor do livro ele vai escrever o texto numa sequência, vai ter as frases, as linhas, os capítulos, e a narrativa vai se desenvolver conforme o espectador, o sujeito a se relacionar com o objeto, ele segue aquele caminho trilhado pelo autor. Então muitas das produções culturais e produções artísticas humanas, elas se baseiam nessa estrutura de ou usar elementos de narrativos, ou usar elementos de representação, ou as duas coisas juntos. E o que a ludologia vai propor é que, apesar da gente estar muito acostumado com a narração e com a representação, porque a narrativa é algo tão tradicional na representação cultural humana, que às vezes a gente nem consegue pensar em possibilidades alternativas, mas o fato da gente não lembrar automaticamente de alternativas não significa que não existem. E eles vão propor que existem outros modelos que não são narrativos, e um deles é a da simulação. Segundo esses autores da ludologia, a simulação ela é diferente da narrativa. Porque a simulação, o autor não propõe um caminho a ser seguido, uma trilha em que o público deve acompanhar e repetir os passos para ter aquela experiência estética. A simulação, ela parte de uma ordem que é diferente, que é da criação de estruturas de comportamento. Um autor de uma simulação, ele vai propor um conjunto de regras que vão responder, segundo parâmetros pré-determinados, ao comportamento do público que interage com a simulação. Só que como as respostas fornecidas por esse conjunto de regras, elas dependem diretamente das ações do público, o autor da simulação, ele não consegue propor uma linha reta a ser seguida, um caminho a ser trilhado. Ele vai propor um sistema de comportamento, e a experiência estética não é em seguir a trilha deixada pelo autor, mas experimentar as reações que o sistema de regras vão devolver em proporção às ações cometidas pelo sujeito. Então, nessa lógica, o que definiria um jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro, um jogo de baralho, não é a sua característica de representação ou de narrativa. Até pode ter uma representação. Por exemplo, o jogo de tabuleiro do Sonic, ele tem uma representação do Sonic. Esse aqui é o Sonic que se coloca no tabuleiro e o Sonic anda as casas conforme a gente joga os dados, beleza? Então tem algum elemento de representação e tem algum elemento de narrativa. Mas não é isso que define o jogo, não é isso que define a simulação. Se nós removêssemos os elementos de representação, a simulação ela ainda existiria como simulação. Então se a gente pensar num jogo de xadrez, o jogo de xadrez ele tem peças que se convencionam a funções específicas, como um rei, uma rainha, o bispo e tal. Só que a representação aí ela é extremamente vaga, porque o rei do jogo de xadrez não faz as coisas que um rei de verdade faz. O bispo do jogo de xadrez não se comporta como um bispo de verdade se comportaria. Então são representações que são meramente convencionadas. Elas não precisariam estar ali.
E se a gente for mais longe, a gente pensar no jogo de dama ou no jogo de Go, o jogo de dama, as peças do jogo de dama ou as peças do jogo de Go, elas não significam, elas não representam algo que está ausente. As peças do jogo de dama são só as peças do jogo de dama. Então o jogo de dama e o jogo de Go, ou dominó, ou outro jogo de mesa, de tabuleiro, de baralho, principalmente esses que nem tentam inserir elementos de representação, de narrativa, o que define eles não é uma narrativa e nem uma representação. Não é algo que está ausente a que eles estão remetendo e não é uma estrutura linear que o inventor do jogo de damas proporcionou. O que define eles é justamente esse aspecto de simulação. É um conjunto de regras pré-determinadas pelos autores que vão reagir na proporção da ação dos sujeitos que estão interagindo com a simulação. Então, dois jogos de dama tendem a não ser iguais, porque os jogadores vão jogar de maneira diferente, vão se comportar de maneira diferente e o efeito das regras vai ser diferente. Então, mesmo que os autores criaram um sistema fechado com aquelas regras fixas, cada sujeito que experimentar a simulação vai ter uma experiência diferente. Então, o que define a simulação em oposição à narração é que a simulação ela oferece um conjunto de regras que vai reagir na proporção da ação dos autores, e nunca um caminho pré-determinado pelo autor fechado, que o público simplesmente tem que seguir. No cinema, o diretor vai colocar as cenas em ordem e a gente vai ter que ver as cenas naquela ordem pré-determinada. Mas no jogo de tabuleiro, mesmo tendo as regras, dependendo do número que cair no dado ou da peça que for colocada na mesa, todo o comportamento do jogo vai se modificar. Então não tem como o autor do jogo colocar um caminho exato a ser trilhado. E o que os autores que vão levar a ludologia para o videogame vão dizer isso. Um videogame ele pode ter narrativa, ele pode ter representação, mas não é isso que define o videogame. O que define o videogame é que ele é uma simulação. A gente pode ter um videogame sem representação e sem narrativa. Vamos pensar no Pong, por exemplo. Mas a gente não consegue ter um videogame que não tenha essa dimensão da simulação, não tenha essa dimensão do sistema de regras pré-programados pelo autor, mas que vão reagir diferente a cada um dos jogadores. Porque cada um dos jogadores vai se comportar de um jeito diferente diante da simulação. Então a grande questão do videogame o videogame é, antes de tudo, uma simulação, que pode ser narrativa, que pode ser representação. Mas a narrativa e a representação não definem ele. Elas acrescentam, mas elas não são essenciais. E a partir disso a gente pode pensar um pouco sobre o videogame, né? Sobre uma estética do videogame. Porque assim que o videogame surge, vão ter tantos jogos que vão ser simulações puras, que não vão se preocupar em ter relações de representação de narrativa, são simulações abstracionistas, como vão ter os videogames que eles vão querer ser narrativos e vão querer ser representações. Vão colocar elementos ali, um veículo que significa uma nave espacial, que significa um carro, ou algo do tipo, uma pequena história de fundo. Então essas histórias, esses elementos, eles vão acrescentar, eles vão enriquecer o videogame e eles vão ser feitos de maneiras diferentes. Vão haver tendências diferentes de como se colocar esses elementos narrativos e representacionais no videogame. E se a gente parar para pensar ali nos anos 80, 90, vai ter todo um movimento dentro da produção de videogame de aproximar eles da animação. Vão ter vários autores que vão pensar o videogame como uma tentativa de fazer uma animação interativa. A gente pegar uma animação, só que a pessoa que assiste também pode controlar os elementos da animação. Então é narrativo, mas antes de tudo é simulado. E nesse desenvolver do videogame também vai surgir uma tradição naturalista no videogame. Aqueles autores que vão pensar o videogame tentando ser uma linguagem, ser uma mídia e uma forma de arte que representa nela própria elementos a partir de coisas que existem no mundo. Vamos tentar construir videogames com imagens que são naturalistas, que eles se parecem com aquilo que eles estão tentando representar. E se a gente parar a pensar, uma primeira tendência naturalista no videogame vai ser com o uso da fotografia. Se a gente pensar em videogames como Mortal Kombat, por exemplo, qual foi a grande sensação do Mortal Kombat? É que ele usava atores fotografados. Os atores faziam poses, eles eram filmados, fotografados, aquelas filmagens eram fragmentadas em frames diferentes e as fotografias deles eram usadas com intervenções, mas eram transformadas em animações manipuláveis no videogame. Então, qual foi a grande sensação em jogos como Mortal Kombat, quando foram lançados, é que eles pareciam naturalistas. As pessoas, como isso é realista, como parece o mundo real. Por quê? Porque tinha uma imagem fotográfica ali. Então acabou puxando todo um imaginário de que a foto era
arte que era mais fidedigna ao mundo real do que as outras artes. Que era um discurso que existiu no século XIX, depois nos anos 70 ele voltou, e nos videogames dos anos 90 ele voltou. Então teve toda uma tendência em fazer jogos naturalistas a partir do uso da fotografia primeiro, mas em algum momento da segunda metade dos anos 90, a gente vai ter uma outra tendência que também era em construir videogames que eram naturalistas, que impressionavam as pessoas por se parecer muito com o mundo real, só que não se baseava no uso da fotografia, e sim nas novas tecnologias que possibilitava a construção de espaços virtuais tridimensionais. Então coisas como o Chip FX do Super Famicom, os arcades capazes de gerar gráficos poligonais e os consoles domésticos da quinta geração, quando vai aparecer o PlayStation, o Nintendo 64, que eram consoles que eram todos projetados para criar imagens tridimensionais. Então se a gente parar para pensar nos primeiros jogos, vamos pegar por exemplo Star Fox. O Star Fox, se a gente olhar essas imagens do Star Fox, aqueles polígonos bem rudimentares, bem básicos, uns prismas e umas pirâmides dispostos na tela, se a gente falar a partir da noção de semelhança com textura, por exemplo, não tem nada a ver com o mundo real. Tu olha para aqueles triângulos e aqueles quadrados, aqueles losangos, aquelas formas geométricas espalhadas, e de forma nenhuma elas parecem similares a naves espaciais ou a prédios na questão de textura, de visualidade, em detalhes específicos. Nisso, a fotografia do Mortal Kombat é muito mais próxima, né, porque ela usa um índice do mundo real. Só que por algum motivo, o Star Fox passou a ser considerado mais próximo do mundo real do que jogos que usavam imagem fotográfica. Porque o critério julgado para um bom naturalismo, nesse momento no mundo dos videogames, passou a ser outro. Não mais a similaridade da textura, mas a similaridade da estrutura. A ideia do naturalismo a partir do mundo visual que se organiza como se organiza o mundo real. Então dentro desse universo diegético da imagem, apesar de ela não parecer nas texturas, a forma como ela se organizava, a ideia de que existe uma tridimensionalidade, que os elementos do mundo são dispostos entre eles a partir de uma relação tridimensional, essa estrutura de organização da imagem conseguia simular a estrutura de organização do mundo real, em que o Mortal Kombat não. O Mortal Kombat só trabalhava com duas dimensões, e o mundo real não é em duas dimensões. Então são duas percepções completamente opostas de naturalismo, que são válidas, são ambas naturalistas, mas são formas diferentes de pensar o naturalismo. Então apesar do Star Fox não ter essa semelhança de textura, ela tem uma semelhança na forma de estrutura. E com essa mudança tecnológica, vai ter todo um boom nos videogames de quinta e depois na sexta geração em supervalorizar o tridimensional, entendendo que é na tridimensionalidade que se aproxima do mundo real. E o que não é tridimensional não é naturalista, e logo não estava próxima da realidade, então seria uma produção cultural inferior, que é uma coisa que eu já critiquei em vários outros vídeos. Eu acho que eu falei bastante sobre isso, principalmente no vídeo que eu comentei sobre o Eternauta, que é como a arte tradicional europeia supervalorizava o naturalismo. Por toda uma tradição que vem lá do Renascimento, o que era mais próximo do mundo real era considerado uma arte superior, e o que não é tão similar com o mundo real, então seria uma arte inferior, que está toda associada com essa tradição renascentista, e que acaba desvalorizando de uma maneira injusta toda a arte abstracionista e abstrata. A arte naturalista, eu já reclamei dela de várias formas, em vários contextos aqui nos vídeos, é a forma de pensar a arte que eu considero mais preguiçosa de todas. Porque, beleza, tem todo um mérito no artista, no autor, dominar uma técnica num nível tão alto a ponto dele reproduzir, dele criar essas imagens que a gente olha para elas e elas são muito parecidas com o mundo real. Pá, sim, tem um mérito, tem um virtuosismo nisso. Só que o ponto é que a arte naturalista ela tende a deixar o público preguiçoso, porque o público olha para aquelas imagens e pensa, ah tá, isso aqui parece com aquilo, isso significa aquilo, e esse outro significa tal coisa, tá, vamos para a próxima. Então cria essa noção de que a arte é olhar para uma representação que é similar com o que ela está tentando representar. Então aquele símbolo que remete ao que está ausente é parecido com o que está ausente, por isso é uma arte boa, e se aquele símbolo que remete ao que está ausente não for parecido com o que está ausente, isso é uma arte ruim. A ideia de que a qualidade artística ela está vinculada com a semelhança, com o quanto a imagem parece com o mundo real. E isso é um jeito muito pobre de pensar a arte e a imagem em geral. Toda a arte abstracionista e toda a arte abstrata,
acaba sendo automaticamente considerada arte ruim só porque ela não se parece com a coisa. Só que esses autores abstratos e abstracionistas, eles não queriam parecer, eles estavam pensando em outras coisas. E uma coisa que eu comentei no vídeo do Eternauta é como regimes conservadores autoritários, eles tendem a se apropriar das artes naturalistas, porque a arte naturalista ela tem uma função didática mais eficiente, é mais fácil tu ensinar para pessoas reproduzir, imitar usando arte naturalista, e a arte naturalista é mais fácil para fazer a pessoa olhar para a produção artística, pensar, ah, isso é isso, desvender a arte, vamos para a próxima, e não pensar de forma mais complexa, de não pensar de forma mais abstrata. Então, contextos políticos autoritários, contextos políticos repressivos e conservadores, eles tendem a reprovar e perseguir e censurar artes que são abstratas e abstracionistas. Não tem nenhum problema em se gostar de uma arte naturalista. O problema é se acostumar tanto com a arte naturalista e usar o naturalismo como único critério para julgar a arte. Aí que está o problema na arte naturalista. E o público leigo, que muitas vezes não está preparado para se relacionar, entender e ler imagens, como essas estruturas repressoras, governos, grandes empresas, pessoal do marketing, da publicidade, eles focam na arte naturalista porque é muito mais fácil convencer e vender coisas para as pessoas com arte naturalista. As pessoas estão muito mais acostumadas a receber arte naturalista. Então quando vem a representação abstracionista, ou quando vem a abstração pura, elas não sabem lidar com aquilo porque envolve uma linguagem um pouco mais complexa e acabam recusando aquilo e dizendo, não, isso aqui é ruim. Então aí que eu vejo o problema com o naturalismo. E esse problema, ele vai acabar se reproduzindo no mundo dos videogames. Um exemplo que eu vou dar para vocês é, por exemplo, quando foi lançado o Castlevania Symphony of the Night para o PlayStation. Castlevania Symphony of the Night é um jogo que ele teve um impacto enorme na forma da gente pensar e produzir jogos de videogame. Um monte de jogos foram drasticamente influenciados por ele. Não só a série Castlevania mudou, como várias outras franquias, vários outros jogos foram todos produzidos a partir de uma linguagem muito específica que está presente no Castlevania Symphony of the Night. Hoje, Castlevania Symphony of the Night é considerado um jogo extremamente importante, extremamente relevante e bom. Tem vários méritos neles. Só que quando o Castlevania Symphony of the Night foi lançado, ele recebeu muitas críticas ruins. E a principal crítica era de que ele era ruim porque ele era 2D. Então a questão é que na segunda metade dos anos 90, essa ânsia por pensar o videogame a partir das novas tecnologias como algo com potencial naturalista, olha só, o videogame ele pode criar espaços tridimensionais igual no mundo real. Ela foi tão grande que as pessoas caíram nesse mesmo preconceito que eu falei sobre o costume com a arte naturalista e começaram a considerar os jogos de videogame que eram 2D, não importam o quanto eles tinham qualidades tanto narrativas e representacionais, como qualidades de animação, como qualidades na própria experiência de simulação deles, eles automaticamente eram considerados ruins por não serem 3D. O Rockman X4 também foi outro que foi considerado ruim, porque ele não era 3D, todos os jogos estavam virando 3D e ele não era 3D. E quando teve a entrada da geração seguinte, quando teve o PlayStation 2, por exemplo, quase todas as franquias tradicionais que eram 2D migraram para o 3D. O Rockman X7 e o 8 são 3D, o Castlevania, o Lament of Innocence, ele é 3D. Então todos os jogos que tinham uma longa tradição em explorar o uso do 2D, e explorar o uso do 2D de maneira bem elaborada e complexa, eles migraram para o 3D por pressão do público, porque 2D não era mais considerado bom só por ser 2D. E se a gente olha hoje, os jogos de PlayStation 2, 3D, eles são os mais estranhos de todos. Assim, eles caem num lance do Vale da Estranheza, porque era um momento em que a animação 3D não estava ainda bem desenvolvida, vários animadores que vinham do 2D não tinham se adaptado para o 3D, e ainda estavam usando técnicas do 2D, mas que não eram na animação 2D. Então os jogos que a gente tem mais estranhamento são justamente dessa transição do 2D para o 3D. Quando as técnicas ainda estavam meio embaralhadas, misturadas, e interferiam uma nas outras e acabavam não funcionando direito. E se a gente parar para pensar, a partir daí vai ter toda uma corrida para desenvolver jogos de videogame naturalistas, jogos de videogame que representam o mundo real de um jeito mais próximo do que a realidade supostamente é. Isso obviamente está relacionado com a questão do desenvolvimento tecnológico. Surgiram técnicas novas, tecnologias novas, que permitem criar imagens naturalistas e agora inclusive hiperrealistas nos videogames que antes não existiam. Só que ao mesmo tempo é possível reproduzir
imagens de outras lógicas, não só hiperrealistas. E em algum momento vai ter uma pequena crise aí. A gente vai ter pequenos estúdios, a gente vai ter produtores de jogos independentes, inclusive no Japão vai ter algumas tendências de pensar o videogame não vinculado necessariamente a essa corrida em volta de atingir o hiperrealismo, de se criar imagens de videogame que são iguais ao mundo real. Só que os grandes estúdios, se a gente pegar os grandes estúdios, os blockbusters, e principalmente os grandes estúdios ocidentais, vai se ter uma corrida pelo videogame naturalista, pelo videogame hiperrealista, que é a busca pela imagem do videogame que se parece tanto com o mundo real que a gente fica na dúvida se aquilo é uma fotografia, uma filmagem ou um videogame, que vai acabar ofuscando todas as outras formas de se pensar o videogame. E aí que eu vejo um problema. É o público que ele está tão acostumado com essa corrida pelo hiperrealismo, pelo videogame hiperrealista, que ele acaba usando o hiperrealismo no videogame como o único critério para julgar a qualidade de um videogame. Que se nós pensarmos não é um problema exclusivo do videogame, é um problema de toda a arte ocidental, que é supervalorizar tanto o naturalismo, que os grandes distribuidores de arte e de cultura, eles focam tanto nas obras naturalistas e hiperrealistas, que elas condicionam o público a achar que aquele é o único jeito de se fazer a obra, e o naturalismo passa a ser o único critério para se julgar a qualidade de uma obra ou não. E nessa corrida por se produzir um videogame com imagens naturalistas e hiperrealistas, os autores que vão trabalhar nessa tendência, eles vão acabar usando como referência uma outra linguagem que também trabalha com o índice do mundo real, que é o cinema. Então a gente vai ter toda uma tradição nos jogos de videogame, principalmente nos jogos blockbusters ocidentais, de pensar o videogame como cinema, usar técnicas do cinema para pensar o videogame. E vão sair coisas interessantes aí. Se a gente pensar The Last of Us, ele trabalha toda nessa lógica de pensar o videogame como uma experiência cinematográfica. E é um jogo bom, ele tem seus méritos. Mas o problema é que essa linha de produção de jogos, de pensar o videogame como uma continuidade de técnicas e de elementos do cinema, vai acabar sendo uma coisa castradora para o videogame. Porque se a gente pensar do mesmo jeito que é possível usar a tecnologia atual mais avançada para mimetizar elementos do cinema, é possível também o videogame mimetizar elementos de outras linguagens. Se nós considerarmos que nos anos 80, nos anos 90, muitos autores trabalhavam videogame tentando duplicar técnicas que eram da animação, de transformar o videogame numa animação que era controlada pelo jogador, recentemente se tem coisas como Cuphead, que é justamente isso. É pegar essa tecnologia que permite mimetizar outras mídias, outras ferramentas e outras linguagens, como permitiria mimetizar o mundo real e mimetizar a animação. Ou então usar essa tecnologia para coisas como o Apotheon, que tem toda uma visualidade do jogo que simula as pinturas sobre cerâmica da Grécia arcaica. As possibilidades de uso dessa tecnologia, de citar outras linguagens, citar outras mídias, citar outras técnicas que são fora do videogame, porque o videogame tem uma capacidade que é de se apropriar de elementos de outras técnicas, se apropriar da música, do teatro, do cinema, de diversas linguagens e incorporar esses elementos nele. O cinema não é o único caminho, é possível se apropriar de outras linguagens. Só que os principais jogos dos grandes estúdios ocidentais, eles se focam em mimetizar a linguagem do cinema. Então tem toda aquela coisa de criar uma estrutura dentro do videogame, uma narrativa dentro do videogame que simula o cinema, que às vezes parece que a gente não está jogando videogame, que a gente está assistindo um filme interativo. Aperte o botão para ver a próxima cutscene. E eu não estou dizendo que os jogos que eles usam as linguagens do cinema como referência, eles são ruins ou que eles são reprováveis. O problema é quando eles se tornam a dominância no ponto de que todas as outras produções são julgadas a partir deles. Então a gente chega em coisas como The Matrix Awakens, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo. O The Matrix Awakens ele foi feito para mostrar todo o potencial do Unreal 5 e das tecnologias atuais para se produzir jogos de videogame. Eu não vou julgar ele por outros critérios, porque a experiência de jogo ali não foi o objetivo. O objetivo dos criadores era mostrar as possibilidades visuais. Então eles criam todo aquele ambiente hiperrealista que parece uma cidade de verdade, que a gente consegue controlar o foco como se estivesse vendo por uma câmera fotográfica, uma filmadora de fato. É possível posicionar o sol em lugares diferentes e ter todos os efeitos de como seria se o sol estivesse de fato naquela posição, refletindo naquele tipo de objeto, naquele tipo de textura. Então
É uma experiência hiperrealista, é um realismo muito bem feito, muito bem trabalhado. Eu não vou negar o mérito e o virtuosismo no trabalho feito no The Matrix Awakens nessa questão da visualidade do hiperrealista. Então a maioria dos comentários que eu vi sobre pessoas que se propõem a pensar e a falar publicamente sobre videogame é dizer que esse é o futuro do videogame. Se a gente voltando, a essência do videogame é a simulação. A essência do videogame é propor um conjunto de regras que vão dar diferentes respostas dependendo das atitudes do usuário, do jogador. E um outro elemento definidor do videogame é a capacidade de se apropriar de outras linguagens, de outros elementos, se apropriar da música, se apropriar da atuação, se apropriar da literatura, das narrativas, das representações e de outras mídias. É fazer um videogame que parece uma animação interativa ou parece uma pintura em cerâmica interativa. Então o videogame tem todo um monte de possibilidades que o debate público sobre videogame, as pessoas que se dizem críticas de videogame, elas estão incentivando justamente o contrário, é uma castração do videogame. É pensar o videogame como algo que necessariamente tem que imitar a realidade. Quanto mais próximo da realidade, melhor ele é. E automaticamente, quanto mais longe da realidade, pior ele é. Ou seja, todos os problemas que existem no Ocidente em relação ao naturalismo na arte é reproduzir todos esses vícios exatamente como eles aconteceram nas outras linguagens, reproduzir eles no videogame de uma maneira crítica e não pensar sobre isso. Será que o auge que uma linguagem, uma mídia como o videogame pode chegar é imitar o mundo real? O videogame é uma linguagem que ele parte sem índice. Ele não precisa imitar o mundo real. Ele pode criar imagens que não existiriam nunca no mundo real. Será que limitar ele a reproduzir o mundo igual ele é o melhor caminho? É a coisa mais criativa, mais ousada que a gente tem para fazer com ele? Então o meu problema aqui não é a existência de toda uma tradição de produção de videogame que pensam ele a partir do hiperrealismo, que pensam ele a partir da linguagem do cinema. O meu problema é usar esses valores, usar o hiperrealismo e usar as linguagens cinematográficas para definir e para julgar o mérito de um videogame. É definir o videogame a partir disso. Não só é castrar o potencial do videogame, como é transformar o videogame num arremedo de cinema. É um filme que eu aperto um botão de vez em quando para ver algumas cutscenes, aperto uma sequência de botões para ver uma cena, e é um cinema meio interativo que não é cinema completamente, mas que também não usa todo o potencial do videogame. Então se o futuro do videogame é o hiperrealismo, então é um futuro muito chato. Porque se eu quisesse o hiperrealismo, eu podia abrir a janela e olhar para a rua. E o videogame ele tem a capacidade de nos oferecer um monte de outras experiências, e principalmente as experiências simuladas, que são as experiências que o cinema, a literatura, a música têm dificuldade de nos oferecer, e que é a essência do videogame, é sua natureza como simulação. Então tem todo um potencial enorme no videogame, e eu acho problemático quando todas as pessoas que pensam no videogame, que se propõem a ser críticos de videogame, usam como único critério o videogame parece com o mundo real. Ah, esse jogo tem tantos frames por segundo e o outro não tem. Então se o videogame virou só reprodução do mundo real, o videogame ficou muito chato, o videogame virou uma coisa castrada. E se vocês acompanham pessoas que fazem críticas de videogame, que se propõem a pensar o videogame, exijam mais delas. Exijam que elas falem mais sobre, isso aqui parece com aquilo, por isso é bom. Isso aqui tem tantos frames por segundo. O videogame precisa de uma crítica, e precisa de uma crítica qualificada, para legitimar ele, para colocar ele em outros espaços que ele ainda não chegou. Bom, hoje eu acho que eu dei mais voltas do que normalmente eu dou e não sei se cheguei a algum lugar, mas se vocês acham interessante fazer mais vídeos no canal sobre videogame, deixem nos comentários aí que a gente pode discutir sobre outros assuntos. Quem quiser dar sua contribuição sobre o assunto, sintam-se livres para escrever em comentários. Peço também que quem puder sempre curtir, compartilhar, porque ajuda bastante o canal a crescer. E obrigado e até o próximo vídeo.